Indominus Rex, Indoraptor, Scorpius Rex. O que essas criaturas têm em comum? Todas são aberrações criadas a partir da engenharia genética, vindas diretamente ou indiretamente de um ponto de partida, Jurassic Park ou Jurassic World. Mas, meu mano, a criatura que se esconde na série de Acampamento Jurássico chega a ser mais temida do que esses 4 juntos. Pois, diferente de ser apenas híbridos ou mutações de dinossauros, essa que vai atacar os campistas parece ser algo além de nossa própria compreensão. Fala, meu chapa, aqui quem fala é o Shinobi, e hoje vou te contar a história de um AU de Jurassic World, Acampamento Jurássico, feita pelo Flip Trap no TikTok. Depois, dê uma olhada no TikTok dele, porque essa história vai te fazer tremer na base. Tremendo de medo, olha aí como eu tô tremendo de medo. Mas antes de começar o vídeo, vou te dar um presente, um cocholate. E para ganhar ele, basta só deixar o like, se inscrever, ativar o sino e me seguir no Instagram e no TikTok, que estão na descrição, que ele vai brotar debaixo do seu travesseiro. Pode testar, porque a hora de você sentir medo chegou agora. Eu não sei onde estou. A Ilha Nublar está um caos. Os dinossauros estão perturbados. Aquilo é algo maior. Estou à procura de vocês. Eu não sei quando vocês vão escutar isso, mas vocês são minha família e espero que sobrevivam. Aquilo é pior do que tudo que vimos no acampamento. Espero que vocês estejam bem, porque eu estou nas últimas. Campistas, só sobrevivam. Façam de tudo para escapar, porque aquela coisa não era para existir. Darius caminhava entre a vegetação da Ilha Nublar, chamando por todos os campistas, a sua família naquele caos que ficaram presos na Ilha Nublar graças à queda do Jurassic World, por causa da Indominus Rex. E que ele estava procurando, o que estava perdido era obviamente o Kenji, já que fazia parte do grupo. A cada passo que Darius dava, ele podia sentir algo estranho, como se o ar estivesse frio, como se tivesse algo o observando, mas ele sabia que não era um dinossauro. Até que ele encontrou um dos campistas. Entre seus pés estava a cabeça de seu amigo, Kenji. Ele tinha acabado de ser atacado. Um medo enorme tomou conta de Darius. Mas o pior veio quando ele olhou de onde a cabeça veio. Entre as folhas estava uma criatura que devorava o restante do corpo. Darius congelou na hora, só de olhar para aquela coisa. Ele, mesmo sendo dinonerd, não conhecia nenhum dinossauro que se parecesse com aquilo, ou até mesmo híbridos como a Indominus. Aquilo era tão bizarro que seu queixo tremia. Não era um dinossauro, mas também se parecia com um humano, como se fosse uma mistura de ambos, uma visão infernal. E ele estava lá, só observando o garoto. Não fazia nada, só observava enquanto sua de sangue fresco. Darius não conseguia fazer absolutamente nada. Toda aquela situação o deixava paralisado, principalmente pelo fato de a criatura estar o analisando pacientemente com aqueles olhos humanoides e com um corpo reptiliano, enquanto seus dentes mastigavam a carne de Kenji, somente olhando, observando, esperando para ver o que o Darius faria e se alimentando dos restos de seu amigo na sua frente. Caramba, hein, meu chapa? Essa criatura é bizarrona, hein? Me conta aí, qual seria a sua reação se você visse essa criatura no meio da floresta? Escreve pra mim que eu vou dar coração. Eu, com certeza, meteria o pé, porque tu é doido? Esse bicho é bizarro demais. Mas calma, que tudo tem uma explicação. E é no episódio seguinte que tudo sobre essa criatura é explicado. Uma descrição no parque de Jurassic World mencionava um indivíduo mencionado como T0M043. Esse indivíduo em questão havia mostrado mudanças drásticas depois de receber novos medicamentos experimentais, o que deixou o bicho com uma aparência bizarra e deformada. Não se sabe se essa criatura era um dinossauro teste, onde os cientistas criaram para
testar medicamentos e fazer experimentos genéticos, ou se ela foi criada daquele jeito. O que se sabe é que essa coisa é uma vítima dos geneticistas, vítima que sofreu e que agora tem um forte sentimento de vingança a que tudo que se pareça meramente com um humano. Enquanto isso, na outra parte do acampamento jurássico, Ben, Brooklyn e Yasmina começaram a se preocupar por causa da demora de Darius e do Kenji. E aqui temos mais uma informação. Sammy também estava demorando para aparecer, o que fez todos pensar que algo poderia ter acontecido, ou eles podiam ter sido atacados por um dinossauro. Bem, como o maior Giga-Shed de toda a série, tentou manter a calma do grupo, dizendo que Sammy talvez foi pegar alguma lenha ou graveto para que eles pudessem se proteger do frio naquela noite. Mas tanto Yasmina quanto Brooklyn sentiam uma sensação estranha de que algo tinha acontecido. E para piorar, Kenji e Darius também deveriam ter retornado há bastante tempo. Todos começaram a se preocupar muito, até que decidiram se dividir para procurar todos. Yasmina e Brooklyn foram para um lado procurar Sammy, enquanto Ben, acompanhado de Bumpy, o anquilossauro, foram para os túneis para procurar Kenji e Darius. Em paralelo, Sammy andava entre as enormes florestas de Jurassic World. Parecia estar perdida no meio do matagal. Agora que falei a palavra matagal, não consigo parar de pensar em... Eu dou a bunda no meio da rua, eu dou a bunda do matagal. Eu dou a bunda para vários homens no matagal. No matagal, eu dou a bunda para 250 homens diferentes. Ela toda estava estourada na calçada porque estava perdida, porque foi procurar a lenha para fazer fogo, para fazer aquele rango do bom para encher o bucho e se proteger do frio. Mas antes de terminar a murmuração, ela escutou um barulho vindo de cima. Sammy se virou para olhar e quando ela fixou os olhos... parecia ser aquela mesma criatura diabólica, o monstro que estava nas árvores, somente vendo qual seria o próximo passo da Sammy. Esse bicho podia estar ali olhando ela há muito tempo e ela mal tinha percebido. Só podia ser a mesma criatura. Tinha um corpo deformado, uma mistura de humano com dinossauro. Seus olhos eram tão profundos e assustadores quanto as chamas do inferno. Parecia ser extremamente inteligente e estava prestes a atacar. Em paralelo, Ben avançou junto com seu amigo Bumpy, procurando por Darius e Kenji. Algo no chão chamou a atenção de Ben, um diário todo sujo e jogado. Ele pegou para ler, até que ele percebeu que aquilo era de um geneticista, que falava de um tal experimento, Operação Megalosapiens Gênesis. Caramba, que coincidência, hein? Do nada! Todos no cinema ao ver essa reação reagida e o roteiro Cinema nível 2. entre as páginas apareceu anotações que, nossa, fariam qualquer pessoa falar. Caralho! Simon Masrani, o dono do Jurassic World, havia iniciado experimentos com o Scorpius Rex e com a Indominus Rex. E ele levou as coisas tão longe e criou uma criatura que nem sequer poderia ser considerado um híbrido comum como esses dois ou um mero dinossauro. E detalhe, não era para ter sido exibido no parque em hipótese alguma. E esse em questão era chamado de Megalosapiens, 2 especificamente. Um identificado como T0M043, uma criatura que destruiu o ventre de sua mãe ao nascer. Sim, esse bicho não nasceu de um ovo. E o que mais surpreende é que a mãe desse bicho era uma humana de verdade. Sim, uma pessoa aceitou fazer isso em troca de dinheiros porque estava pobre. Meu irmão, isso é perturbador de tantas formas que nem sei explicar. E para piorar, ainda tinha outro bicho. Sim, outro Megalosapien que veio da mesma mãe, o TAMRA-044, com uma origem semelhante. À medida que continuava suas investigações, descobriu que ambas as criaturas não eram apenas inteligentes, mas tinham consciência de si mesmas, reconheciam seus arredores, diferenciavam os trabalhadores do laboratório e eram capazes de usar ferramentas, além de tentar abrir portas de suas contenções. E como disse, guardavam rancor e tinham uma excelente memória para lembrar quem fez mal a elas.
Mas enquanto Ben continuava a leitura, uma anotação específica fez ele não acreditar no que estava vendo. Eles aprenderam rápido demais. Não se sabe como, mas aprenderam a falar. No episódio seguinte, Yasmina estava procurando pela Sammy, chamando seu nome várias vezes. Brooklyn não estava acompanhando, tinha ido por outro lado, e ela estava sozinha. Mas, assim como os outros personagens que tiveram um encontro com Megalosap, chegou a vez dela. Yasmina escutou um som abafado. Era como um grito humano. Ela correu em direção a ele. Era Sammy? Não só isso, era algo pior. Megalosap tinha acabado de atacar a garota. Estava devorando com um olhar de prazer que dava para ver em seus olhos. Mas o que me assustava eram seus movimentos humanos demais, como se fosse uma pessoa presa em pele de dinossauro. Yasmina não acreditava que sua amiga havia sido morta por aquela coisa, por aquela criatura fora do comum. Nesse instante, o bicho levantou a cabeça e apenas sorriu, como se estivesse tentando imitar um sorriso humano, só que de forma mais medonha. O pior é que ela falou o nome de Sammy 4 vezes, de forma distorcida. E o pior é que ela não estava só tentando aprender o nome da garota, mas também ecoando o prazer que tinha sido matá-la e ter descobrido o nome de sua vítima. Terminando assim a primeira parte. Se tu curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sino para ganhar um chocolate do bom. Quer parte 2? É só comentar. Quero parte 2 de Acampamento Jurássico A1, que trago rapidão. Mas enquanto esse vídeo não sai, vê esse sobre Red Birds, que tá muito bom. Um mundo pós-apocalíptico com dinossauros boladões.